Amigas e amigas, boa noite. Eu não queria terminar o dia hoje sem comentar três notícias que me chamaram muita atenção no noticiário de hoje. A primeira delas é a censura que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro fez com a Universidade Federal Fluminense. Alunos e professores puseram na fachada da escola um manifesto antifascista, uma luta contra o fascismo. E o Tribunal Regional Eleitoral interpretou aquilo como uma propaganda eleitoral irregular. Mais uma obra de jurisprudência criativa em tempos de golpe e de ditadura judiciária. Nunca houve neste país uma denúncia de propaganda eleitoral irregular, sem nome de candidato, sem partido. Enfim, uma situação completamente esdrúxula. E os oficiais do Tribunal Regional Eleitoral foram à faculdade e arrancaram as bandeiras de luta antifascista daquela faculdade. É apenas, gente, mais uma demonstração do que está em vigor neste país. Um golpe de Estado, uma ditadura judiciária que quer impor o seu candidato, quer impor o autoritarismo e quer oficializar com a eleição dessa besta ditadora, que é o único nome que esse candidato merece, quer impor pela via legal do voto a sua vontade fascista, a sua vontade autoritária, a sua vontade de dominar esse país pela força. Apenas mais um absurdo desses últimos tempos bicudos que estamos vivendo atualmente. Segunda notícia que eu queria comentar é também uma atitude, desta vez do Tribunal Superior Eleitoral, que mandou retirar de circulação na internet todos os filmes e cópias onde o candidato da besta fascista aparece dizendo que não aceitaria outro resultado que não a sua vitória e que qualquer resultado diferente desse seria fruto de uma fraude nas urnas eletrônicas. Ora, o Tribunal Superior Eleitoral, ao fazer essa censura, ele tira a oportunidade da população conhecer o pensamento deste candidato, o que seria muito importante. O tribunal fez isso porque se sentiu ofendido na sua honra. Mas, na realidade, isto que disse o candidato besta fascista não é uma ofensa ao Tribunal Superior Eleitoral, é uma ofensa à Constituição, é uma incitação ao crime, é um crime grave contra a democracia, em resposta ao qual o Tribunal Superior Eleitoral devia, ao invés de remover o vídeo das redes, devia eliminar a candidatura deste senhor que não tem um pingo de respeito pelas instituições e que incita, sim, o crime e a violência através de uma assertiva dessa. Mais uma atitude estapafúrdia, inconsequente e sem consequência prática nenhuma, porque esse candidato vai continuar proferindo impropérios e vai continuar estimulando a violência, dizendo que vai fazer limpeza no país, que os vermelhos que não se adequarem ao governo dele, que se mudem do país ou serão presos e perseguidos, etc. e tal, e o jogo continua, né? O jogo continua. Muito bem. A terceira notícia que eu queria comentar apareceu hoje no Jornal da Cultura, dando conta de 140 bilhões de reais em prejuízos de obras inacabadas pelo país afora. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, quem são os atores dessas obras inacabadas? Na mão de quem que está a execução dessas obras? O Tribunal de Contas da União deu como diagnóstico a falta de planejamento, que é um diagnóstico que, no meu entendimento, não diz absolutamente nada. Mas, se verdadeiro, ele novamente impõe a responsabilidade sobre esse caos aos executores da obra, que quem são? Ah, minha gente, empresas privadas.
Então eu quero fazer a pergunta para esses anti-estatistas e neoliberais e pró-privatistas, qual é a resposta que eles dão para isso? Porque são empresas privadas que estão gerindo essas obras e que estão interrompendo essas obras, que estão errando os cálculos, que estão fazendo sei lá o que para que essas obras jamais terminem. Ora, o mesmo Tribunal de Contas da União e o mesmo noticiário que deu conta da notícia disse que não é falta de dinheiro, que dinheiro tem. Ora, então só cabe a responsabilidade aos executores, ao setor privado, este setor que é santificado pelos capitalistas, pelos neoliberais e por todos aqueles que são contra o Estado. E fica o Tribunal de Contas da União aí fazendo papel de bobo, dando um diagnóstico que já deveria ter dado muito antes das obras mesmo começarem, que todas elas aconteceram sem a devida fiscalização dos tribunais de contas do Estado e assim por diante, mas com a responsabilidade direta, objetiva, indissociável do setor privado, das empresas privadas que entram nas licitações, aceitam os contratos e as condições e depois não dão conta de executar essas obras dentro de um planejamento adequado, dentro de um tempo exequível, para que as obras possam sim serem terminadas. Então, minha gente, são essas as 3 notícias que eu queria comentar hoje com vocês e espero ter os provido de considerações e raciocínios úteis a uma reflexão melhor sobre a nossa realidade. Grande abraço a todas e todos, uma boa noite, está na hora de dormir e amanhã é um novo dia e amanhã tem vídeo novo que eu vou atacar de novo. Estou extremamente inquieto nesses últimos dias e pelo jeito ainda vou ficar.